Faço uma pergunta para você hoje. O que é mais importante hoje para você? O que é mais importante hoje para você? Olhe para dentro de você. Olhe em volta. Olhe para toda a sua vida, de quando você nasceu, do que você lembra até hoje. O que é mais importante para você? A Bíblia fala aqui que um homem que era um príncipe, um homem que era rico, um jovem, fez uma pergunta para Jesus. A pergunta que todas as pessoas deveriam fazer para si mesmo: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Interessante que quando a gente fala em inferno, quando a gente fala em lago de fogo e enxofre, quando a gente fala em condenação eterna, logo as pessoas se enchem de pavor. Logo as pessoas dizem: irmão, você vai espantar as pessoas falando em inferno. Você sabia que Jesus falou muito sobre o inferno? Que Jesus falou muito sobre a vida eterna para herdar. Mas o grande problema é que ele queria saber o que tinha que fazer. Ele achava que poderia comprar a salvação. Ele achava que poderia fazer alguma coisa para ser salvo. Você acha que você pode comprar a vida eterna? Você acha que você pode comprar a eternidade com Deus? Ninguém compra, porque Deus não tem nada à venda. Deus não tem nada à venda. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? O pastor, o padre, qualquer tipo de religião vai depender do seu dinheiro para poder funcionar. O comércio. Mas Jesus, ele não depende do seu dinheiro, não quer o seu dinheiro. A Bíblia diz que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que toda a terra, com toda a sua plenitude, pertence ao Senhor. No céu não tem nenhuma senhora católica. Não tem. Só existe um Senhor, que a Bíblia diz. Só existe um intermediador entre Deus e os homens. No céu só tem um trono. Tem outra. Não tem ninguém no céu. Jesus disse assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. E eu perguntei para você agora há pouco, o que era mais importante para você hoje? A sua família, a sua mulher, os seus filhos, os seus negócios, o investimento que você fez, sua fazenda, o seu gado, a sua saúde. Sempre alguém tem algo que acha que é o mais importante para ele. Talvez você esteja pensando e olhando a sua existência aqui na terra apenas dentro de uma visão humana. Mas a Bíblia fala para nós sobre uma eternidade. Uma eternidade pós-morte física. Que essa eternidade será ou com Deus, ou no lago de fogo e enxofre. Foi por isso que Deus olhou dos céus à terra. A Bíblia diz: não viu um justo sequer. Você acha que eu sou justo? Você acha que você é justo? Você acha que nós somos bons? Não somos. Só existe um bom, que é Deus. E a Bíblia diz que ele não viu ninguém capaz das suas próprias obras
pudesse escapar do estado de condenação em que se encontrava. Foi por isso que o grande amor de Deus se manifestou para com toda a humanidade. Você pode fazer a escolha que você quiser. Você pode viver do jeito que você bem quiser. Mas no céu, você não entra do jeito que você quiser. Eu não entro do jeito que eu quero. O céu não é um prostíbulo. O céu não é um estádio de futebol. O céu não é um comércio. O céu é o lugar onde Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem disse: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia cita um versículo interessante para nós, que diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que recompensa dará ao homem pela sua alma? Que é o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A nossa salvação está ligada diretamente ao crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação está ligada diretamente em crer nos ensinamentos de Jesus. Um dos grandes problemas hoje é que as pessoas aprenderam errado. E tem muito tempo que foi aprendido errado às pessoas. Há mais de 500 anos, as pessoas foram ensinadas erradas, porque aprenderam de uma religião, aprenderam de um homem. Nós andamos por algumas cidades e o que a gente vê em todas as cidades é a divisão. A divisão. Uma parte é católica, outra parte é evangélica, outra parte é espírita, outra parte é ateu, outra parte é judeu. E assim cada um adotou para si uma religião. Outros adotam para si um time de futebol. Nenhuma religião serve para salvar e tirar você do estado de pecado em que você se encontra. Um dos grandes enganos que acontece na terra é o ensinamento que as pessoas receberam de pastores, de padres, em que pregam e dizem para vocês que vocês dependem de uma religião para poder aceitar Jesus. Ontem eu estava na cidade de Ribeirão, pregando o evangelho lá, e o evangélico veio até mim e falou: cadê a sua gravata para você poder pregar? Cadê o seu paletó? Tem que aceitar uma religião para poder aceitar Jesus, o evangélico falou. Tem que alguém botar a mão na sua cabeça, sem engano de religião, para você receber a salvação da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, para você receber o perdão dos seus pecados e ter o seu nome no livro da vida. Você não precisa aceitar ser evangélico ou ser católico ou qualquer tipo de religião. Nós temos que crer e aceitar o que Jesus falou. Agora, uma coisa é verdadeira e certa: tem que entrar pela porta. A porta é Jesus, é os ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse: quem crer e se arrepender será salvo.
Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você pode já ter matado gente, você pode estar em qualquer estado de pecado, você pode estar vivendo hoje na situação social mais baixa que existe na sociedade, mas se você ouvir a mensagem do Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor transforma a sua vida hoje, e Ele não vai transformar você de fora para dentro. Jesus transforma o homem de dentro para fora. De dentro para fora. Tudo começa no crer. Primeira coisa, precisa ouvir. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O grande problema é que vocês estão seguindo a pastores e padres, e não estão lendo as Escrituras, não estão pedindo o Espírito Santo para revelar a vocês a palavra. Estão sendo dependentes de tempos, de cerimônias, de liturgias. Não existe mais sacerdote. Padre não é sacerdote. Pastor não é sacerdote. Acabou o tempo dos sacerdotes na terra. Antigamente, depois da queda do homem, de Adão e Eva, Deus preparou o meio para que o homem pudesse continuar recebendo a palavra de Deus e tendo contato com Deus, que era através dos sacrifícios. Antigamente era necessário matar uma ovelha, matar um cordeiro, derramar o sangue desse animal, derramar sobre um altar feito de pedra, simbolizando que a morte daquele animal, o derramamento de sangue daquele animal, estava representando o pecador. Ou seja, a morte daquele animal representava o perdão de pecado daquele pecador, e aquele animal simbolizava Jesus Cristo, que viria anos e anos depois, morrer uma vez só, derramando o seu sangue para perdoar o seu pecado. Antigamente a pessoa tinha que sair do interior e ir para a cidade de Jerusalém para o templo. Somente lá poderia se oferecer um sacrifício a Deus. Somente o sacerdote poderia pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Os anos se passaram e a morte dos animais e os sacrifícios não mudou o estado de pecado do homem, porque aquilo só simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus, que viria para ser crucificado na cruz por nós. Jesus veio, encarnou, usou Maria. Deus não usou Maria porque era imaculada. Não existe imaculada. Isso é conversa de religião. Não existe Maria imaculada. O único imaculado que existe chama-se Jesus Cristo, o único sem pecado. Porque não nasceu de relação entre um homem e uma mulher, nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Jesus veio e disse: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, receberá o Espírito Santo e terá a sua vida mudada e transformada, porque nascerá de novo. Jesus veio e disse: derrubem esse templo, porque depois de 3 dias que ele morresse, haveria agora um novo templo, uma nova aliança. E agora iria haver
um novo templo, que é o corpo do homem. Templo evangélico não é a casa de Deus. Templo católico não é a casa de Deus. A Bíblia diz: Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que é o homem que é o templo e morada do Espírito Santo. Mas todas as religiões usam a Bíblia, usam o nome de Jesus para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro das pessoas, para escravizar as pessoas, dentro de uma situação que Jesus já mudou faz tempo. Não é para você viver o velho, é para você viver hoje a nova aliança em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Jesus. Então não tem para que você pagar um padre para fazer uma missa de 7º dia, porque isso não existe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe dependência de você ter que ir para um templo evangélico. Existe uma dependência de um homem se arrepender e seguir o Senhor Jesus através da sua palavra. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O jovem perguntou. E Jesus disse: você conhece os mandamentos? As pessoas conhecem o que a religião ensinou para elas. As pessoas conhecem o que o pastor ensinou para elas. As pessoas conhecem o que o padre ensinou para elas. Você conhece o que Jesus ensinou? Você conhece os mandamentos do Senhor? Então, quando o homem jovem queria se justificar diante de Deus, porque já era religioso, porque era um judeu, porque era um praticante dos rituais, dos cerimoniais, Jesus disse: por que você me chama bom? Você está se achando bom? Só existe um bom, que é Deus. Quando aquele homem queria se justificar, tem muita gente querendo se justificar, né? Eu sou salvo porque eu sou evangélico. Não, você não vai ser salvo porque você é evangélico, em hipótese alguma. Não, eu vou ser salvo porque eu sou devoto. Não vai em hipótese alguma. Não, vou ser salvo porque eu faço caridade, eu pratico bem, e eu vou para a escola dominical, e eu dou o dízimo, e eu sou devoto, e eu ajudo o pobre. Não, a salvação não é por causa disso, não. A salvação, a Bíblia fala que é pela graça. Você sabe o que é graça? Você sabe o que é que significa a palavra graça? Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos. E o que é que nós temos que fazer então? Ser temente à palavra do Senhor, pedir misericórdia ao Senhor Jesus, para sermos alcançados por essa graça, mesmo sem merecer. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, para o povo de Israel, mas eles rejeitaram. A Bíblia diz que ele veio para os seus e foi rejeitado, mas todos aqueles que o receberam deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então você vai ser salvo não é porque você é evangélico, nem porque você vai para o templo, e nem precisa disso. Você não depende de ser evangélico para você ser salvo. Você precisa receber o favor imerecido de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando é que o homem recebe a salvação?
quando ele crê na palavra do Senhor, quando ele recebe Jesus. E isso é algo pessoal. Você não depende de um pastor para botar a mão na sua cabeça para você poder ser perdoado por Deus, não. Isso é conversa de pastor. Isso é conversa de religião. Religião evangélica e religião católica, está tudo no mesmo barco, tudo uma coisa só. Não tem diferença. Não tem diferença. Diferença é somente o partido, né? Porque se você for olhar para todas as religiões da terra, são mais de 10 mil religiões. São milhares e milhares de religiões na terra. Eu pergunto para você, qual é a religião que Jesus criou? Qual foi o templo que Jesus mandou construir? Jesus veio para os pecadores. Veio para os pecadores. E sabe o que é que Jesus disse para os fariseus, para os religiosos, que queriam manipular a palavra de Deus, impedindo que os pecadores entrassem no reino de Deus, porque eles queriam que os pecadores fizessem de acordo com o que eles queriam? Jesus disse: as prostitutas vão entrar primeiro no reino de Deus do que vocês, porque são hipócritas. Jesus falou para os fariseus hipócritas. Sabe quem eram os fariseus hipócritas? Quem estava com a Bíblia na mão, botava um paletó, uma gravata, exigiam dos pecadores, dos pequeninos, uma total obediência a eles, mas eles não conseguiam obedecer a Deus, porque eram injustos, profanos e avarentos. Que tem de pastor avarento, pastor presidente aqui de Pernambuco, é um dos homens mais ricos aqui da região, um filho de Satanás, que não consegue ajudar nem materialmente, com o mínimo possível, aqueles pequeninos. Jesus disse para nós: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Jesus disse: é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus era milionário? Jesus era rico? Não era, né? Porque o propósito de Jesus era almas, vidas, levar para um reino que não é dessa terra. Catolicismo romano, religião católica é a religião do Império Romano, a mais rica que tem. E as religiões evangélicas, todas buscando dinheiro, dizendo que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado por Deus. Isso é um engano. Não existe dependência de ninguém para ser perdoado por Deus, de ter uma religião para poder ser salvo. O que precisa nós, como pecadores, fazer é reconhecer quem Jesus é, reconhecer quem nós somos, aceitar o que Ele fez na cruz por nós, nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão a Jesus Cristo, em obediência a Deus, obedecer a sua palavra. Jesus disse: conhece os mandamentos? Jesus começou a citar os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não adore imagem de escultura, não façam imagem de semelhança. Não, mas eu fiz aqui a imagem de Jesus, não, mas eu fiz aqui a imagem da Maria, da Imaculada Conceição. Deus falou em Êxodo capítulo 20, não é para fazer imagem de semelhança.
do que há no céu, nem semelhança do que há na terra. Por quê? Porque é pecado. Porque Deus quer que você obedeça a Ele por fé. A fé não depende de uma estátua. A fé não depende de uma imagem. A fé não depende de um pastor. A fé não depende de um padre. A fé não depende de um espaço para você poder oferecer um culto a Deus. Isso não seria fé, seria dependência, seria idolatria. A maioria dos evangélicos são idólatras. Deixou o catolicismo romano, deixou de adorar as estátuas, foi para a religião evangélica e agora é dependente de um templo, de um altar e de um pastor. Porque senão ele se acha indigno de ter acesso a Deus se não tiver um pastor e um templo e um altar. Você é um idólatra. Não conheceu a graça do Senhor Jesus. Não entendeu ainda qual foi o propósito de Jesus na cruz. A Bíblia diz: se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não trabalha com a metade. A conta de Deus é toda. Deus não trabalha com injustiça. Ah, é com Ele Deus. Não. É com Ele Deus não. É o que muitas pessoas dizem, né? Você está revoltado. Não é revoltado não. Eu estou vendo um engano. As pessoas indo para o inferno por culpa de pastores e de padres, porque só querem saber de dinheiro e não pregam a verdade das Escrituras. Não dizem para o homem e a Cristo sua independência. Não, você tem que vir para cá, viu? Tem que ser aqui. E tem que obedecer se eu mandar, senão eu excluo você. Você é o dono do céu? Não, Deus não entregou. Deus não entregou poder para nenhum homem salvar outro. Não entregou. Você sabe qual foi o poder? A autoridade que Jesus Cristo entregou para seres humanos, pecadores e tementes, que é formado por pessoas. A igreja de Jesus é formado por pessoas pecadoras, mas tementes à sua palavra. O que é temer? É honrar. Você peca porque a sua natureza é pecadora, mas você logo cai em si dizendo: eu errei e eu preciso me consertar. Isso é ser temente. O homem é temente quando tem as Escrituras, a Bíblia na sua vida, como base para a regra, para uma convivência na sociedade e que agrade a Deus. Trem, não é brincadeira não, viu? O negócio não é brincadeira. Jesus se apresentou como o único meio de salvação diante de uma sociedade da época em que se matava bezerros, tinha templo, tinha altar e tinha sacerdotes. Aí quando Jesus disse assim: vocês não precisam mais matar animais, vocês não precisam mais de templo, vocês não precisam mais de sacerdote, é somente crer em mim e me obedecer. Sabe o que é que os religiosos disseram? Vamos matar Jesus. Você sabe quem foi que rejeitou o ensinamento de Jesus e entregou Jesus para Roma crucificar Jesus? Foi aqueles que estavam com as Escrituras na mão. Os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis em aproximar do homem com Deus. Quando Jesus veio, Jesus falou: acabou o seu tempo, agora é comigo. Aí os sacerdotes disseram: de jeito nenhum, nós vamos matar o Filho de Deus, que a gente não quer deixar de ganhar dinheiro. A gente não quer perder o poder que Roma deu para nós. Esses religiosos, líderes religiosos de hoje, são filhos de Satanás. Nem entra no céu, impede que os pequeninos entrem. Por que são filhos do diabo?
A Bíblia classifica o ser humano como morada. Ou você é morada de Deus ou você é morada do diabo. Aleluia. Não tem conversa, ou é filho de Deus ou é filho de Satanás. Glória a Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus e a sua palavra, creio nisso e estão se esforçando em seguir Jesus. Não estou falando aqui você ser evangélico não, tá? Que aqui não tem evangélico pregando não. Aleluia. O convite de Jesus foi: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que a condenação é essa. Qual é a condenação para o homem? Que a luz, que é Jesus, veio ao mundo. Tudo bom? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No livro de Apocalipse a Bíblia diz que não se arrependeram, porque não quiseram de adorar os seus ídolos, os seus demônios. Vocês sabiam que a Bíblia diz em Deuteronômio que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldita? É maldito? Você sabia que a Bíblia diz que maldito é quem faz uma estátua, um ídolo, maldito quem vende, maldito quem compra? Foi por isso a importância que Jesus falou sobre os mandamentos. Quando o homem disse: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O homem está ligado ao fazer, ao executar. E a Bíblia diz para nós que as nossas obras humanas são consideradas diante de Deus como trapos de imundícia. Essa ação boa que você faz, humanamente falando, diante de Deus, é considerado como um pano podre. Por quê? Porque é uma ação natural, que é todo o dever do homem na terra. Pagar os impostos em dia é dever nosso. Ajudar o próximo é nosso dever. Ser uma pessoa sociável é o nosso dever. Isso tem nada a ver com o seu estado espiritual, com o estado da sua alma. O pecado, o estado da alma, a sujeira da alma só sai com o sangue de Jesus. Batismo nas águas não perdoa pecado. A água do Rio São Francisco não lava o pecado, nem a água da praia, nem a água benta. Só quem tira o pecado da alma é o sangue de Jesus. As pessoas estão muito ligadas nisso. Não, Deus vai me dar um lugarzinho no céu, porque eu sou devoto, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você não é nada, você é um pecador. Você é um culpado, eu sou o culpado, você é culpado pela morte do Filho de Deus. Então a dívida que nós temos com Deus é impagável. Você acha que você é católico, você vai para o céu porque você é católico? Você vai para o céu porque você é evangélico? Não. Deus não está nem aí com a sua religião. No livro de Apocalipse a Bíblia diz: e todo aquele... Você pode ser milionário, pode ser um mendigo. A Bíblia diz: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. O que é que você tem que fazer para escapar do inferno? Ser membro de uma religião evangélica? Não.
se arrepender dos pecados, aceitar Jesus Cristo na sua vida e seguir a Jesus Cristo por meio dos ensinamentos dele. A Bíblia do Brasil não está em inglês não, gente, está em português. É só você ler e seguir. Quando o homem que ensina é o Espírito Santo, tá? Quem ensina a gente é o Espírito Santo, usando qualquer homem que Deus deu o dom. Pastor é somente um, que é Jesus. João 10, a Bíblia diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mercenário é aquele que faz por dinheiro. A gente vê aí, não são pastores, são mercenários. E a gente vê aí, não é sacerdotes, são padres, adoradores de estátua, induzindo as pessoas a praticar a idolatria, a feitiçaria, porque a Bíblia diz que o pecado de idolatria é igual ao pecado de feitiçaria. As imagens que estão dentro da religião católica, que você acende uma vela para ela, são as mesmas imagens que estão dentro do candomblé e da feitiçaria. São as mesmas imagens. Mas alguém quer Jesus? E as pessoas costumam dizer: quem quer aceitar Jesus? Essa palavra, quem quer aceitar Jesus, já está condicionada a pessoa participar de uma igreja evangélica. Não tem nada a ver. É Jesus que aceita a gente, não é nós que aceita Ele não. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda inimigos de Deus. A Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha de Jesus vai receber a palavra e vai a Jesus. Que o convite aqui não é para você ir para o pastor, nem para o padre, nem para a religião. O convite aqui é para você ir a Cristo, você mesmo. Você não depende de mim. Você não pode depender de homem nenhum para você ir a Jesus. Por quê? Porque a salvação acontece de forma individual. A Bíblia diz que no dia do juízo de Deus, Deus vai julgar. Pode ir. No dia do juízo de Deus, a Bíblia diz que Deus vai juntar todas as nações da terra. Todo mundo. Vai estar o padre Cícero, vai estar o pastor, vai estar o padre, vai estar o mendigo, vai estar o milionário, vai estar o intelectual, vai estar a dondoca, vai estar o riquinho, vai estar todos diante do trono de Deus, o grande trono branco. E quem é que vai estar sentado nesse trono? Será que é a Aparecida? Não é. Será que é a Maria? Não é. Será que é o pastor, o padre? Será que é o governador? Será que é o homem mais famoso do mundo? Não é. Toda criatura é pó, é cinza, é pecador. Quem vai estar sentado nesse trono chama-se Jesus Cristo. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que hoje está posto diante de nós como nosso justificador, como nosso advogado. Mas quando você morrer, quando eu morrer, quando haver o juízo final, esse advogado de hoje será o juiz. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz que diante do trono de Deus, a terra e o céu procurou um lugar para se esconder e não achou. Seu dinheiro só serve aqui. Para quem gosta dele, depende dele. Mas lá em cima é a palavra. É a palavra. Quem
quem manda, é Deus quem manda, é Jesus quem manda. A Bíblia diz que foram abertos os livros. Foram abertos os livros diante do juízo. O livro da vida e o livro das obras. Aleluia. Se você quiser sair da condenação que você se encontra, peça perdão a Jesus Cristo hoje. É você que tem que fazer isso. Você aceitar uma religião dizendo que aceitou Jesus, e depois você ser escravo de uma religião, você vai se tornar filho do diabo duas vezes. É melhor você ir direto para Jesus, porque para o céu não tem arrudeio. Não tem arrudeio para chegar no céu. O caminho é só Jesus e ponto. Você não tem dependência de pastor, nem de padre, nem de irmão nenhum. Se arrependa, creia e aceite. E siga o que Jesus ensinou. Aleluia. Amém. O problema é que estão virando escravos. Escravos de religiões. Cuidado. Um dos últimos avisos de Jesus foi: tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome. Quem foi que veio usando o nome de Jesus e abrindo templo e abrindo religião? Quem foi? Glória a Deus. Os evangélicos, os católicos. Jesus não mandou ninguém construir um templo. Jesus não mandou ninguém abrir uma salinha para botar o nome igreja evangélica e ganhar dinheiro do povo. Aleluia. Não mandou. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Pronto. Não tem Maria aqui no meio, não tem estátua, não tem pastor, não tem padre, não tem templo, não tem altar, não tem sacrifício. Deus. Tem um pecador desgraçado caminhando para o inferno, pedindo perdão para Jesus Cristo e Jesus perdoando ele. Porque a nossa dívida que nós temos para com Deus, Jesus Cristo pagou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos. Eu quero dizer para você: você pode ser bandido, você pode ser prostituta, pode ser homossexual, pode ser ladrão, pode ser noia, pode ser maconheiro, pode ser traficante, você pode ser o que for. A partir do momento que você olhar para Jesus Cristo, olhar para o ensinamento dele e se arrepender, você vai receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai limpar você, e ele vai perdoar todos os seus pecados. Todos. Vai jogar no mal do esquecimento. Não seja cavalo de Satanás. Saia da prostituição, saia do adultério, saia da vida religiosa e tenha uma vida de temor a Deus. Porque o mandamento mais importante da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento que totalmente a religião faz diferente. Religião evangélica e católica não ama Deus. Sabe por quê? Porque se o homem, esses religiosos, eles amassem a Deus, eles pregariam a salvação somente por meio de Jesus Cristo, e por causa dele e por ele não existia dependência de facções. Religiões é facção, cada um tem a sua. Se um ir para do outro, é briga, é confusão. E as almas caminhando para o inferno, dizendo: eu não quero ser evangélico não. Ser evangélico igual aquela, eu não quero ser. É porque você está... O convite é para você ser evangélico.
O convite de Jesus não é para você ser evangélico. O convite de Jesus é para você ter seus pecados perdoados e receber o Espírito Santo, para você ser testemunha de Jesus. Sabe o que é ser testemunha? Sabe o que é ser uma testemunha? Você sabe o que é ser uma testemunha? Você precisa se parecer com Jesus. Nem que o sangue dê no meio do joelho, você não vai negar a sua fé. Eu quero dizer para você hoje, Jesus fez uma promessa de voltar. Já faz mais de 2000 anos que Jesus Cristo morreu para pagar a nossa dívida diante de Deus. É interessante, Jesus pagou a dívida diante de Deus, e os pastores e os padres querem ganhar dinheiro com isso. Jesus que pagou a dívida do pecador diante de Deus, e os pastores dizem que você tem que ter um tempo, tem que ter eles, tem que obedecer as regras deles. Os padres também. Não, Jesus pagou a minha dívida, devo nada para ninguém, eu só preciso crer no Senhor Jesus e obedecer Ele em forma de gratidão. Aleluia. Não devo nada para Satanás mais. Agora, se você quer ser escravo do padre, vai lá adorar boneco de barro. Quer ser escravo de pastor, vai lá dar todo o seu dinheiro para ele, enquanto ele está milionário. Esse pastor daqui, ó, de Pernambuco, presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, é milionário. O camarada tem helicóptero, oprime as pessoas. Vagabundo não quer trabalhar, quer viver da fé do povo. Aleluia. Quer viver de dízimo, usando a Bíblia. Aí quando eu prego a verdade, ele fala: você está falando errado, irmão. Não é assim não. Não é assim não? A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. O ladrão não é somente aquele que rouba uma moto ou um carro, não, tá? Ladrão é aquele que rouba a fé e a consciência de pecadores que querem ir para o céu, mas está sendo enganado por padres e pastores. Aleluia. A Bíblia é uma só, cada um usa ela com seus interesses, mas a Bíblia diz assim, que as Escrituras não é de individual interpretação. Interessante que Jesus estava no deserto com fome. Jesus estava com fome no deserto, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo chegou para Jesus. Sabe o que é que o diabo disse para Jesus no deserto? Jesus, transforma essas pedras em pão. Você está com fome, você tem todo o poder. Transforma essas pedras em pão. E como? Parecia ser uma palavra boa, né? Mas não era, porque era a palavra de Satanás. Seus amiguinhos vão convidar você para fumar maconha. Seus amiguinhos vão convidar você para ir para balada, para se prostituir, para adulterar, para roubar. Mas quando você morrer, é só você e Deus. Ele não vai lá entrar no caixão com você não. Nem o padre, nem o pastor, nem o seu amiguinho de vida errada, nem a sua amiguinha. É por isso que você tem que ser temente a Deus, porque você tem uma alma e você tem um espírito. Mas Deus só pode perdoar você se você pedir perdão, e tem que ser por meio de Jesus Cristo. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé. E o diabo também tem. A Bíblia diz que o diabo também crê e estremece. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Jesus olhou para Satanás e disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Você não precisa nem de dinheiro não. Vocês podem estar pensando que eu sou maluco, mas eu não sou maluco não.
Vocês não estão precisando, não é de dinheiro, nem é de maconha, nem é de fama. Vocês estão precisando de Jesus Cristo, se arrepender, seguir a Ele, seguir a Ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tinha visto a necessidade de Jesus e foi tentar Jesus. O diabo conduziu Jesus. Sabe para onde é que o diabo levou Jesus? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O diabo levou Jesus para o templo. Foi. Conduziu Jesus para o templo, para o lugar alto do templo. E disse para Jesus: Jesus, lança-te daqui embaixo, Jesus, porque está escrito. O diabo conhece a Bíblia mais do que você. Eu estava aqui agora há pouco, chegou um pastor, eu estava ali há pouco quando o irmão estava pregando, chegou um pastor aqui e disse: ó, eu sou um pastor. Primeiro que ele não é pastor, pastor é só Jesus. Aleluia. Não existe pastor na terra. Existem pessoas que receberam um dom do Espírito Santo. Não é dele, é dom. Quem recebeu? Olha, eu sou formado em teologia, tenho um bacharelado, e você está pregando errado. Você não pode falar das imagens dos católicos, porque você vai magoar ele. Magoar? Precisa saber da verdade. O homem só pode ser liberto ouvindo a verdade. Agora, depois que você ouve, filho, a decisão é sua. Lança-se aqui embaixo, Jesus, porque está escrito. O diabo usando a palavra de Deus. Tem muita gente usando a palavra de Deus aí, estão ficando ricos, e as pessoas estão indo para o inferno, porque não estão seguindo Jesus. Verdade. Não estão. Os pastores cada vez mais ricos, os padres cada vez mais ricos, e você cada vez mais pobre. Jesus do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, no seu coração, na sua vida, e haverá uma festa entre eu e ele. Aleluia. Jesus disse assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo se retirou, mas conduziu Jesus para outro lugar. Conduziu Jesus para um monte muito alto. E nesse monte foi a última cartada que o diabo deu para vencer Jesus, para querer a adoração de Jesus. Preste bem atenção. Primeiro, o diabo queria vencer Jesus, sabe, usando a necessidade do corpo que Jesus tinha. Então, a sociedade de hoje, o diabo está vencendo a sociedade de hoje. O diabo está dominando a sociedade de hoje, usando, sabe o quê? A satisfação pessoal. O importante é ser feliz. Não é isso que as pessoas dizem? Importante é ser feliz. E Jesus falou que nos últimos dias haveria o aumento da ciência e da tecnologia. Aí sabe o que é que o homem faz? Põe droga no seu corpo e o homem começa a crescer seios. Põe droga no seu corpo e começa a afinar a voz. Põe droga no seu corpo e transforma um homem, se transforma numa falsa mulher. Ah, mas o importante é eu ser feliz. Desprezando o Criador, desprezando Deus. Como é que vai ser feliz? Mulher querendo ser homem, botando droga no seu corpo, crescendo pelo, engrossando a voz, fazendo cirurgias. E o que é que a Bíblia diz? Livro de Levítico, a Bíblia diz: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Cada um faz a escolha que quiser, mas no céu não entra. Nem entra no céu e recebe a recompensa aqui na terra.
isso que a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou apresentando o pecado de vocês, para ver se vocês abrem os olhos. Você quer me dizer que fumar maconha é correto, agrada a Deus? Você quer me dizer que um homem virar mulher agrada a Deus? Você quer me dizer que adorar uma estátua agrada a Deus? Você quer dizer que você ser dependente de uma religião, de um templo, de ser evangélico, de ser católico, para poder oferecer um culto a Deus, isso agrada a Deus? Aleluia. Não agrada a Deus. Jesus Cristo morreu por nós, para todos nós ser livres, ter acesso a Deus. Aleluia. Tem acesso a Deus, você tem acesso a Deus direto. Direto não, por meio de Jesus. Ninguém pode conversar com Deus diretamente, porque todos nós somos pecadores, infratores da lei de Deus. Aí nós precisamos de um advogado, um justificador, que é Jesus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se alguma pessoa roubar ou matar, sonegar impostos, cometer qualquer crime contra a Constituição, ele vai ser chamado para comparecer diante de uma autoridade policial. Se ele cometer um crime, ele vai preso. E ele vai precisar constituir um advogado para se apresentar diante do juiz. Ou você acha que uma pessoa pode dizer assim: não, eu vou lá falar com o juiz a hora que eu quiser? Você vai preso. E a primeira coisa que o infrator comete é correr. É ou não é? Roubou, matou, corre logo, foge para não ir preso. Fica correndo de Deus, um dia você vai parar no inferno. Todo mundo um dia vai ter que se apresentar diante de Deus, filho, ou por bem ou por mal. O camarada mata, comete um crime, ele foge, ele corre, né? Mas ele vai ser um fugitivo toda a vida dele. Um dia ele vai ser pego. A gente vê aí homem com 90 anos, 80 anos sendo preso, porque devia a justiça, vai ter que pagar, mesmo sendo falha a justiça. Mas ele vai morrer caçado e procurado. Somos nós também. Nós somos infratores da lei de Deus. Não tem jeito de você correr para a religião. Não tem jeito de você achar que Deus não existe. Vai ter que acertar conta com Deus e tem que constituir um advogado, aceitar um advogado que é Jesus Cristo. Aí diante de Jesus Cristo, você não vai continuar mais fazendo o que você fazia. Diante de Jesus Cristo, você vai ter que se arrepender e entregar a sua vida toda para Ele. Olha, Jesus, eu fiz isso. Tem que falar toda a verdade. Você não vai esconder nada do advogado Jesus, vai? A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele vê tudo, sabe tudo. A Bíblia diz que não há nada escondido que um dia não seja revelado. Vai ser revelado. Constitua o advogado, ou seja, receba o advogado de Jesus e conte toda a sua vida para ele. Isso chama-se confissão, arrependimento. Mas não é o arrependimento de Judas, não, que sentiu remorso, se matou, mas não voltou atrás. A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, não tem pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. O que vai mudar as consequências, mas mentir, em roubar ou matar, tudo é pecado. O que vai mudar são as consequências. Aí a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. O sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. Não é para confessar para o padre é um pecador. Não é para confessar para o pastor é um pecador. É para confessar e se arrepender. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, aleluia, alcança misericórdia. Aí a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Aí tem gente dizendo assim que nada, eu vou curtir a vida, que nada, eu vou aproveitar a vida porque Deus é amor. Deus não é isso que você está falando, não.
Deus matou todos da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus mandou fogo e enxofre, matou todos queimados na cidade de Sodoma e Gomorra. Somente Ló e a sua família escapou porque deu ouvido à palavra de Deus. A geração de Noé também, Deus mandou 40 dias e 40 noites de dilúvio. Morreu criança, mulheres grávidas, velhinhos, todo mundo. Que Deus é esse, você pode dizer, o Criador que manda no céu e que manda na terra. Aleluia. Aí a Bíblia diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Sabe o que o pessoal faz? Sabe uma coisa? Eu estou no fundo do poço, estou doente, estou desempregado, eu acho que fizeram macumba para mim, vou para a igreja. Você vai fazer o que lá? Você tem que se arrepender, rapaz, mudar sua vida em temor e obediência à palavra de Deus. Você vai ser escravo lá de homens. Você pode ir, mas vai ser escravo de homens. Salvação não existe em religião, existe em Jesus. Aleluia. Religião hoje virou um desfile de moda. O camarada tem um carro zero, novo, ele vai lá para a igreja evangélica para mostrar o carrão dele. Vai lá para a missa para mostrar o carrão dele. Vai lá ser diácono, depois presbítero, depois pastor, depois evangelista. Mas o peão vai servir só para dar dinheiro. É ruim, né? Ouvir a verdade, mas ela cura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, desembainhada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra é assim, ela corta mesmo. Você já viu uma espada entrar na carne para o sangue não descer? Isso da igreja Você já viu? Espada ela corta, mas ela sara você. Ela te prepara para levar você para o céu. Eu quero dizer para você hoje: busca Jesus. Busca Jesus. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não mandou procurar religião evangélica, nem catolicismo, não, nem espiritismo. Mandou procurar o Senhor, buscai ao Senhor. Não foi a senhora. Está tudo errado nesse mundo. Está tudo de cabeça para baixo, tudo troncho. Injustiça na política, injustiça na religião, injustiça no comércio. As pessoas só querem se dar bem. Se dar bem aqui na terra, mas está caminhando para o inferno. O que fazer então? Se arrependam, porque Deus não está de brincadeira. Se arrependam, porque Deus não está de brincadeira. Deus vai destruir esse mundo. Todo dia está morrendo gente. Houve aí essa doença que chegou, matou milhares de pessoas e vai vir outra pior. Por quê? Porque é a ira de Deus manifestada sobre os filhos da desobediência. Antigamente a gente tinha que pregar somente para católico. Agora a gente tem que pregar para católico, para evangélico, para feiticeiro, para todo mundo. Glória a Deus, verdade. Porque está tudo farinha no mesmo saco. Aleluia. Tudo. Glória a Tudo Deus. só pensa em dinheiro. Dinheiro. Aleluia. Dinheiro. E as pessoas sendo feitas escravas, que gostam de ser escravos. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, mas o povo não queria sair do Egito, não. Ah, era melhor estar no Egito mesmo. Ah, é melhor estar com o meu pastor. Ah, é melhor estar com o meu ministério. Sendo escravo, desprezando a graça. Cuidado, cuidado. Quem despreza a graça de Jesus, quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.
profeta Isaías falou assim: quem deu crédito à nossa pregação? E em quem se manifestou o braço do Senhor? É poucos. Se tiver 2 pessoas aqui que deram crédito a essa pregação que nós pregamos aqui, é muito. É muito. Sabe por quê? Porque a mente de vocês já estão lavada por essas religiões evangélicas e por essas religiões católicas, por todo tipo de religião. É verdade. Minha gente, deixa de seguir homem, examina na Bíblia, nas Escrituras, porque no dia do juízo Deus vai julgar nós de um por um. Aleluia. Ah, Senhor, mas eu fui enganado pelo pastor. Ah, Senhor, eu fui enganado pelo padre. Ele falou que eu tinha que ter um pastor. E é? Eu mandei você seguir alguém? Não. Não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. O real digital já está aí. Daqui uns dias o papel, a moeda em papel. Está travado aí não? A moeda em papel, o dinheiro que você conhece, está com os dias contados, viu? Aleluia, verdade. Já foi feito o Drex, o real digital. Daqui uns dias você vai ter que devolver, nós vamos ter que devolver todo o dinheiro de papel para o governo, para o Banco Central, e vai usar somente o Pix. Verdade. Vai usar somente o Drex. Tudo que você comprar vai ter que declarar para o governo. Ele vai saber de tudo. Isso aí é um governo mundial. Isso é um governo mundial. Na verdade ele já sabe, né? Vai ter que declarar. E a Bíblia diz assim: que será colocado na terra a marca da besta. Só compra ou vende com a marca da besta. Se você for depender do seu pastor, sabe o que o seu pastor vai dizer? Irmão, coloca mesmo na testa aí, ou na mão, porque nós temos que receber o dízimo. Essas religiões evangélicas estão a serviço do anticristo. Abre o olho. Verdade. Quando saiu a picada para vocês tomarem, por causa daquela doença que chegou no mundo inteiro, o que acontece? Os pastores disseram para os velhinhos: toma, tem que tomar, faz isso. Lá em Alagoas teve prédios da Assembleia de Deus que serviu até de galpão para vacinar o povo. Na Assembleia de Deus de Madureira, lá em Alagoas, casou 2 machos, um com o outro, dentro do templo. Dentro do templo. Isso é casa de Deus ou isso é casa de Satanás? E todas são a mesma coisa. Todas. Está pensando que é brincadeira? Nós somos nos últimos tempos. Agora você quer ouvir palavrinha mamão com açúcar? Vai lá para a Universal que você escuta mamão com açúcar. Venda a sua casa, queima aqui na fogueira santa para você ganhar 2. Mentira. Mentira. Dá o teu 10% para você ser abençoado. Mentira. Deus não vai te abençoar por causa de dinheiro. Deus te abençoa se você for temente a Ele e obediente a Ele. Porque Deus está interessado no seu lixo, no seu dinheiro, não. Verdade. A Bíblia diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Será que não está no tempo de você acordar, não? Porque amanhã você pode estar morto e acordar diante de um trono de um juiz, e Deus não vai olhar se você era da Assembleia, nem que você era da Batista, nem se você era católico ou evangélico. Deus vai olhar se você obedecia a palavra dele e se recebeu Jesus como pastor da sua vida, porque foi ele que morreu por nós e pagou a nossa dívida diante de Deus. Aleluia. Haverá um só governo. Talvez você não esteja percebendo. Haverá um só governo, uma só moeda, uma só polícia no mundo inteiro. É o governo mundial. As profecias estão se cumprindo. A Bíblia fala que haverá 3 anos e meio de falsa paz.
Está vendo a violência que está aí? Está vendo a falta de emprego que está aí? Está vendo a saúde degradada do jeito que está aí? Vai mudar. Vai mudar. Não vai ser mais Bolsa Esmola, nem Bolsa Família. O governo do anticristo, o governo mundial, vai proporcionar para todos os pobres uma condição de vida boa. É o governo de Satanás. E as pessoas vão dizer, agora nós achamos o homem. Vocês lembram que os evangélicos ficavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar? Isso aí não é igreja não, rapaz. Isso é um covil de ladrão. Verdade. Pessoas idólatras. Os evangélicos se juntaram com o Bolsonaro. Defendia, diziam Deus, pátria, né? Fizeram um jejum, vamos jejuar o dia inteiro para o Bolsonaro ganhar. Aí os evangélicos, as igrejas evangélicas, esses pastores, mercenários, fechando acordo político porque ganhava dinheiro, interesses com isso. Vamos jejuar todo mundo, e os poucos, os evangélicos jejuando para um filho do diabo entrar na política para roubar mais ainda. Deus não ouve um jejum desse. Jejum que Deus quer não é que você passe fome. O jejum que você quer é que você tenha vergonha na cara, que você se arrependa e que você aceite a Ele como Salvador e obedeça a sua palavra. Mas irmão, você não pode falar isso não. Você está desrespeitando as pessoas. Sabe quem é que desrespeita você? E Satanás. Quando o filho do cão abre um som de um carro e põe músicas imorais. E as pessoas, né, como é bonitinho, a minha filhinha se agachando até o chão. Não é? Aí depois, quando viram uma coisa ruim, vamos para a missa, vamos ser evangélico, não vai dar jeito. Porque a Bíblia diz, cria a criança no caminho que se deve andar, porque depois não se desvia dele. Só tem jeito quando nasce de novo. Jesus disse, vocês têm que nascer de novo. Sabe por que tem que nascer de novo? Porque a mente já está feita na religião. Porque nasceu herdando o pecado, nasceu na natureza caída. Então tem que deixar que Jesus domine a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse assim, aquele que não for capaz de dar a sua própria vida por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. Verdade. Mas o povo está dando a vida pelo pastor, e o pastor rico, está nem aí para vocês. Casa de praia de 1,5 milhão. É mais, não? É mais. 1 milhão é um terreno. É verdade. Jesus está procurando. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, tá? Isso aqui não é brincadeira não, tá? Eu não vim aqui para alugar um salão aqui para abrir uma igrejinha evangélica, não. Não vim não, viu? Não vim aqui procurar um salãozinho, porque qualquer um aluga um salão e bota Igreja de Jesus Cristo. Aí o povo, eita, é registrado, tem CNPJ, tá tudo certinho, tem paletó, tem gravata. É homem de Deus. É homem de Deus não, é um lobo. É um lobo, filho. Deus é Espírito e está aguardando você para te dar salvação. Mas se você não quiser, continue do jeito que você está, que você vai para o inferno. Verdade. Deus abençoe vocês, tá? Eu finalizo essa pregação dizendo para vocês, você não depende de homem nenhum, de religião nenhuma para salvação.